Som. A paz do Senhor, amém? Você poder ler a sua Bíblia, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo número 4. Glória a Deus. Isso, glória a Jesus. Você poder acompanhar com alguém que está do seu lado, para que você possa compreender a leitura, entender aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas aqui nessa noite. Diz assim a inerrante palavra do nosso Deus. Capítulo 4 do segundo livro dos Reis, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas as vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga toda a sua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Já o culto que nós assim colocamos uma temática como o culto da família. Eu queria trazer uma palavra e aplicar essa palavra sobre nossa vida familiar, sobre as dificuldades que você possa estar se deparando diante do quadro da sua família. Eu quero aqui, de uma forma rápida e sucinta, tentar liberar uma palavra de Deus para o seu lar, para a sua família. E o texto ele nos é favorável, primeiro, porque você possivelmente conhece essa história. Segundo, porque possivelmente algum dia você extraiu algo dessa lição e aplicou na sua vida. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Isso nos faz assim ter uma facilitação para uma aplicação, uma vez que já conhecemos o texto. A história que aqui nos é confiada nessa noite nos faz entender que essa família, que essa viúva, que essa mulher, ela tinha um problema. Diante do seu problema, eu vou enxergar que essa mulher, ela tem a sensibilidade de procurar o homem de Deus. Diante da sensibilidade de procurar o homem de Deus, ela tem uma direção. Guarde isso, direção. Diante dessa direção, eu vou entender que dentro dela há uma submissão, por entender e enxergar que a resposta para o seu problema, para a sua dificuldade, não vai estar no seu intelecto, não vai estar na força do seu corpo físico, mas
A resposta para o seu problema vai estar em Deus e vai estar naquele que está a autoridade que Deus liberou sobre a vida dele. E este homem se chama Eliseu. Guarde essa introdução, porque ela é favorável para os dias que você se deparar em um momento de crise. Quando nós falamos de crise, sempre vai vir à nossa memória o ato financeiro, mas a nossa vida, muitas das vezes, ela é cercada por crises. Crise na saúde, crise na família, crise no ato financeiro, e por que não dizer crise espiritual. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de crise espiritual. Como assim, pregador? Já vou te explicar. A nossa geração, ela está precisando de referência. A nossa geração está precisando de homens de Deus como Eliseu. Quando alguém vem ao seu encontro, venha ter uma palavra revelada, não da parte do conhecimento do homem, por causa da rede social, ou por causa de algum comentário ficou sabendo. Mas a nossa geração está precisando de referências como Eliseu, para que quando alguém chega, aleluia, apresentando o problema, você venha ter uma palavra revelada da parte de Deus, que possa confrontar a alma e o espírito, e fazê-la ter o entendimento que o problema só vai ser resolvido se ela tiver fé. Mas, pregador, o que é fé? Segundo o escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam, de fatos que não se veem, mas que se concretizam. A minha geração, meus irmãos, não está precisando de teólogos. A minha geração não está precisando de cantores. A minha geração está precisando de profetas e de adoradores. Porque temos muita música, mas temos poucos adoradores. Temos muita palavra, mas temos pouca profecia no nosso meio. O que nós precisamos, e redobre a sua atenção, não são exímios pregadores. O que nós precisamos são profetas, para profetizar sobre a nossa geração, e que a profecia se cumpra. Porque podemos chegar aqui e liberar uma palavra sobre a sua vida, mas se ela não se cumprir, foi uma palavra só lançada no ar. O vento veio e espalhou tudo. Temos muitas canções, temos muitos hinos, mas o que nós precisamos são pessoas que possam adorar, são pessoas que possam ser levitas, que possam atrair a presença de Deus para o ambiente. O que nós vamos enxergar dentro do texto que nós lemos, meus irmãos, aqui nessa noite, é que essa mulher vai chegar diante do profeta e vai ser clara, sucinta e objetiva. Guarde isso no teu coração, porque se você tiver clareza, se você tiver sensibilidade e se você tiver objetividade nessa noite, você não vai voltar para casa da mesma maneira que você chegou. Quando eu vou ver essa mulher chegando diante do profeta e dizendo para o profeta o seguinte: meu marido, teu servo, morreu. Apresentou diante dele o problema, mas ela ainda vai continuar com a sua oratória. Qual, pregador? Tu sabes que ele servia ao Senhor. Isso mexe comigo, sabe por quê? Porque esse homem, mesmo se endividando, que mesmo esse homem deixando um problema para a sua família, ele tem uma história, ele tem uma conduta, ele tem um posicionamento diante da sociedade e diante da sua família. Ele não só é homem de Deus na igreja, ele é homem de Deus também em casa. Guarde isso aqui e leve isso aqui para a sua vida. Eu não posso ser só homem de Deus aqui dentro da igreja. Eu preciso ser homem de Deus aqui dentro e dentro da minha casa. Eu preciso ser homem de Deus aqui dentro e dentro da condução. Eu preciso ser homem de Deus aqui dentro e fora desta cercania.
O que a minha geração está precisando, aleluia, é ser pregador, mas pregador com a sua vida. A sua vida é a melhor e maior pregação. Observe que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios. Paulo vai dizer que eu e você somos a carta escrita por Jesus. Ou seja, de boca calada você prega, sem nenhuma palavra você prega, sem abrir o seu lábio você continua pregando. Eliseu, ele era esse homem, porque no próprio livro do 2 Reis vai dizer que Eliseu está caminhando e a mulher está dizendo: ali vai um homem de Deus. A gente, aleluia, é de Deus em qualquer lugar que possamos estar. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui nessa noite é que você tem história. A oportunidade foi nos dada, aleluia. Paulo também vai dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino. É bem verdade que temos pessoas que aqui estão nos visitando, e essa palavra neste momento não é para essas pessoas. A palavra que aqui eu quero revelar para você é que nós precisamos mudar a nossa conduta, é que nós precisamos mudar a nossa história, se verdadeiramente queremos que a nossa família sirva ao Senhor. A história nos diz que a mulher chega para o profeta e diz para o profeta que o marido dela era homem de Deus, servo de Deus. Quando nós vamos chegar diante dessa família, essa mulher está dizendo para o profeta o seguinte: meu senhor, os credores bateram na porta da minha casa. Observe que os credores não entraram, só bateram na porta. A crise está batendo na tua porta, mas não entrou ainda dentro da tua casa. A crise pode estar te afrontando, mas está te afrontando na porta da tua casa, não entrou ainda dentro da tua casa. Quando nós vamos olhar para esta situação, essa vivência, nós vamos observar dentro de um fundo histórico, e é pertinente para que a gente aprenda e compreenda e guarde isso na sua vida. Por quê? Porque os credores, eles vinham 3 vezes no mesmo lar. A primeira vez eles vinham para notificar: temos uma dívida e precisamos recebê-la. A segunda vez, uma vez que a família não pagasse, na segunda oportunidade, o credor levava todas as mobílias. E na terceira vez, se a dívida não fosse paga, eles levavam os filhos para que pudessem servir como escravo. Olhe para cá e redobre sua atenção. O credor pode estar batendo na porta da tua casa, pode estar anunciando uma dívida, pode estar levando a tua mobília, levando o teu emprego, levando a tua saúde, mas Deus está permitindo. Por quê? Para que você possa se despertar, para clamar a Ele, buscar a Ele, porque Ele tem uma história diferente para você. Ao invés de você ficar se abatendo, aleluia, Deus te trouxe nessa noite aqui para quê? Para dizer para você que Ele não desistiu de você, que Ele continua sendo o mesmo e que Ele pode operar um milagre na sua vida. Joga a mãozinha direita para o alto, por favor. Pega no ombro da pessoa que está do teu lado e vira para ele, para ela, diz: Deus não se esqueceu de você. Essa dívida não é para a sua morte. A mulher apresenta o problema. Eliseu vai perguntar para ela: que posso eu te fazer? O que é que você tem em casa? Ela vai viver um momento de crise. Ela vai dizer: eu não tenho nada. Porque lembra, a primeira visita é para notificar, a segunda visita é para levar as mobílias. Só que ela não vai esperar a terceira.
Eu não sei se você vai pegar essa visão. O problema é que a gente espera, aleluia, a terceira visita, e a gente não reage no meio da situação. O problema é que o diabo está se levantando, o diabo está te confrontando, e você continua na defesa. Mas eu entendo que a melhor defesa é o ataque. Deus te deu autoridade, igreja. Deus te deu autoridade para que você possa pisar em serpentes, esmagar os escorpiões. O que está faltando então, pregador, é buscar a direção correta do Senhor. O profeta vai dizer para ela: o que é que você tem em casa? Ela vai lembrar que não tem nada em casa, porque eles já levaram as mobílias. Aí ela vai lembrar de algo muito importante, mas tem azeite. Aí a pergunta que não quer calar: por que eles não levaram o azeite? Porque o azeite estava escondido dentro da botija. Pega isso aqui, por favor, leva para casa, para que você possa, aleluia, desfrutar toda a semana, aleluia. Sabe por quê, aleluia, o diabo não tocou na tua vida? É porque o azeite está escondido dentro do vaso, dentro da botija. Oh, glória a Deus, eu vi alguém levantando a mão para adorar o Senhor, aleluia. O vaso não pode ter valor, o vaso pode ser desprezado, o vaso pode ser pequeno, mas tem azeite. O homem pode não dar nada por você, mas se tem na sua vida azeite, olha o que a Bíblia vai dizer: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Olha o que o salmista vai dizer: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Por que, pregador? Porque tem azeite. Você está entendendo, meu irmão, a necessidade que nós temos que ter? Azeite. O que a gente precisa é entender e compreender, entrar num ambiente como esse, numa reunião como essa, aleluia, e buscar a reserva suficiente de azeite. Você lembra de Mateus capítulo 25, que vai falar das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 que se preocupam em manter a lamparina com azeite. Alguém vai dizer: tem pouco azeite, daí é o suficiente, aleluia, para ter renovo de Deus. Alguém vai dizer: não serve para nada. Serve sim, porque no momento de crise o que nós precisamos é... Alguém vai perguntar e vai dizer: mas para que o azeite? O que simboliza o azeite? O azeite, aleluia, é um dos símbolos do Espírito Santo. Tu quer vencer na família? Tem azeite. Quer vencer na sua vida profissional? Tem azeite. Quer vencer a enfermidade? Tem azeite. Quer vencer a opressão? Tem azeite. Quer vencer a depressão? Tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Receba azeite nessa noite, porque é isso que nós precisamos. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que a resposta da viúva é: não tenho nada. Porque na lembrança do seu intelecto é o que? Os credores vieram, notificaram. Os credores vieram e levaram as mobílias. E o que ela vai dizer? Não tenho nada. Levaram o sofá, levaram a mesa, levaram a estante, levaram a televisão de plasma, levaram tudo que eu tinha. Eu não tenho nada. Porque isso é o que está na nossa mente. E é essa informação que o diabo quer que nós tenhamos em pleno século 21. Qual? Eu não tenho condição, eu não posso, não tem jeito, não existe outra situação. O que a gente precisa compreender, meus irmãos,
é que diante do olhar humano, a situação adversa que você possa estar vivendo não tenha solução, mas para Deus, a Bíblia vai dizer: eu prefiro continuar crendo na Bíblia do que crer na palavra de uma pessoa. Eu prefiro, aleluia, ser como o apóstolo Paulo, que vai falar no capítulo 12, como já foi lido aqui na carta aos Romanos: não se conformar com este século, mas ir na contramão. Alguém está dizendo: não dá, eu vou crer na palavra que vai dizer: vai dar. Alguém vai dizer: tua família está destruída, mas a Bíblia vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou crer na palavra. Alguém vai dizer: a porta está fechada, mas Deus vai dizer: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, cuja qual ninguém pode fechar. Eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer. A Bíblia vai dizer que um grande peixe engoliu um homem. Eu vou crer. Mas se a Bíblia também dissesse que um homem engoliu um grande peixe, eu iria crer. Por que, pregador? Porque a Bíblia, ela não é um livro de história. A Bíblia, ela não é um conto qualquer. Ela é um livro de fé. O que nós precisamos é entender: o que está escrito aqui são promessas para a minha vida, são promessas para a sua vida, e dela eu não abro mão, mesmo que, aleluia, ao olhar do homem está dizendo: não vai conseguir. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando. Por quê? Porque diante do olhar do homem não tem nada. Só que diante do olhar de Deus, ainda tem um pouco de azeite. O que eu preciso compreender, quando essa mulher vai dizer que ela não tem nada, e que ela só tem uma botija de azeite, é que diante da mão do homem é só uma botija, mas na mão de Deus é um sinal de milagre. Ah não, você não entendeu, vou repetir. Diante da tua situação é só um problema. Diante do olhar de Deus é só isso aqui, ó. Diante da sua vida é só um problema. Diante de Deus são degraus para você subir, para você glorificar, para você adorar. Ah, melhorou um pouquinho, vou repetir. Diante de você é só mais uma dificuldade, mas diante de Deus é um grande motivo para você aprender a confiar nele. Eu não tenho nada. Essa é a palavra da mulher. Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Você lembra de Juízes capítulo 15? O que diz em Juízes capítulo 15, pregador? No verso 17, Sansão está diante de um exército filisteu. Está partindo para cima de Sansão 1000 filisteus. Sansão vai virar para Deus e vai falar: e agora, Senhor, o que faço? E Sansão vai virar para Deus: eu não tenho nada. O que você tem na mão, Sansão? Eu só tenho na minha mão uma queixada de bode. É o suficiente para 1000 pessoas morrer. Você pode não ter nada hoje, mas o que está na tua mão é o suficiente para se transformar em milagre. Você lembra, meus irmãos, de João capítulo 6, verso 9? O que diz João 6,9? João 6,9 vai dizer que Jesus está diante de uma multidão de pessoas. Os evangelistas dizem que é 5.000, mas esses 5.000 são 5.000 homens, fracionando matematicamente quase 20.000 pessoas. E Jesus vai falar: vamos dar de comer.
Os discípulos ficam apavorados, mas sempre tem um André no nosso meio. Sempre vai ter um André que não aparece para o homem, que não aparece para a liderança, mas está na retaguarda trabalhando. O que André vai fazer, pregador? Tem 5 pães e 2 peixes. Algum discípulo vai falar: André ficou maluco, André ficou desesperado, apresentou uma lancheirinha para Jesus. Isso não é nada para alimentar uma multidão, mal dá para alimentar essa criança, esse menino. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e alimenta uma multidão. O que eu quero te dizer aqui nessa noite, em momento de crise, Deus vai pegar os teus recursos e vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar. Lembra de Lucas 5 para que a gente possa entender que às vezes você, com toda a tua capacitação, com toda a sua conta bancária, ainda não compreendeu que a sua confiança não tem que estar no Temer, que a sua confiança não tem que estar no Pezão, que a sua confiança não tem que estar no Crivella, mas tem que estar no Senhor. Lucas 5 vai dizer que Pedro é pescador profissional. Pescou a noite toda, veio oprimido, deprimido, desesperado. Jesus vai agora com Pedro na embarcação. Jesus vai virar para Pedro e vai falar: pode lançar a rede, Pedro. Aleluia. Pedro vai falar: mas eu passei a noite toda e não peguei nada. Mas tem um detalhe, Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Você quer tua família abençoada? Lance a tua rede nessa noite na palavra de Deus. Você quer ter a sua crise resolvida? Lance a tua rede sobre a palavra de Deus, de Deus, de Deus. O que nós precisamos para esta época são pessoas que confiem na palavra de Deus. O texto vai nos dizer, meus irmãos, que ela lembra que ela tem alguma coisa em casa e vai agora esperar uma resposta extraordinária. Só que a resposta do profeta é confrontadora. A resposta do profeta é uma ordem. Qual ordem, pregador? Levanta, vai para a sua casa, procura a sua vizinhança, peça muitas vasilhas emprestadas, não poucas. É uma ordem, não é um pedido, porque um pedido é uma coisa e uma ordem é outra. Ele dá uma ordem. Nessa ordem que ele libera, ele já libera como ação profética sobre a vida daquela família. Volta, se põe de pé, enxuga as lágrimas e começa agora a provocar o seu milagre. Começa agora a trabalhar o seu milagre. Alguém, aleluia, não está entendendo? Deixa eu te explicar. Pega a visão. Você quer ter êxito, você quer ter crescimento, você quer ter sucesso, comece a trabalhar o teu milagre. Comece a colocar isso em oração. Alguém vai dizer: isso é loucura, pregador. Alguém vai se confrontar. Se eu, pregador, chegar na casa do meu vizinho e pedir vasilhas emprestadas, eles vão ficar sabendo do meu problema, eles vão ficar sabendo da minha situação.
Como é pregador que vai ficar a minha reputação? Como é pregador que o meu nome vai se deparar na mídia social? Olhe para cá, receba isso como da parte de Deus. É melhor a tua reputação estar no lixo, mas você continuar acreditando no milagre. A mesma boca que vai pegar e criticar você, vai acusar você, vai ter que se colocar de pé e dizer: olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. O problema é que a gente se preocupa muito naquilo que as pessoas vão falar de nós. Vire para a pessoa que está do teu lado, por favor, diga para ele e para ela: não se preocupe com a tua reputação, porque Deus está preparando um milagre para você. Não, mas com mais ânimo para sacudir este lugar. Vire para a pessoa e diga: o milagre está chegando, o milagre está chegando. É noite de você pedir vasilhas emprestadas. Olhe para cá. O texto vai nos dizer que a ordem do profeta é vasilhas o que, igreja? Vasilhas vazias. Mas por que vazia? É porque tem gente que é egoísta. Se te emprestar a vasilha com um pouquinho de azeite, ela vai querer que o reconhecimento seja para ela. É por isso que a vasilha tem que ser vazia, porque na hora da glória descer, vai vir para você devolver para ele. Olha o que Paulo vai dizer: porque dele e por ele e para ele são feitas todas as coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Sabe por que a vasilha tem que ser vazia? Porque o milagre quem vai fazer é ele, quem vai realizar é ele, quem vai operar é ele, quem vai concretizar é ele, quem vai ser exaltado é ele, quem vai mudar a tua história é ele, quem vai renovar a sua vida é ele, é ele, é ele. A mulher entendeu, pegou as vasilhas vazias, mas a ordem continua em evidência. Qual pregador? Ele vai dizer, depois que conseguir as vasilhas, entra na sua casa e fecha a porta. Alguém vai dizer, mas precisa fazer o milagre de porta fechada? O nosso Deus não é um Deus de porta aberta. Apocalipse, o Senhor mesmo acabou de falar que Deus coloca diante de nós uma porta aberta, cuja qual ninguém pode fechar. Mas o nosso Deus também é um Deus que opera de porta fechada. O mundo pode estar em crise, o país pode estar em crise, o estado pode estar em crise, o município pode estar em crise, mas o céu continua aberto. Deixa você entender uma coisa: Deus é o Deus que abre porta, Deus é o Deus que trabalha também com a porta fechada. Se coloque de pé enquanto o ministério de louvor vai estar se preparando aqui. Agora